Deputada, Santa Catarina é um lugar onde Bolsonaro teve muito voto, se eu não me engano, o estado em que ele foi mais bem votado, mas pesquisa da Quest mostra que as pessoas consideram, na maioria, a prisão justa, 55% a favor da prisão domiciliar. Bom, a prisão não tem que ser baseada em pesquisa, né? A prisão tem que ser baseada em crime. E, obviamente, não existe crime, não existe golpe, né? Como que pode ser um golpe se não tinha arma? Nesta entrevista explosiva na Globo News, a deputada Júlia Zanatta não deixa barato e rebate com firmeza a narrativa da esquerda sobre a prisão de Bolsonaro. Enquanto a pesquisa aponta apoio popular à prisão, ela lembra que justiça não pode ser feita com base em opinião, mas em provas e garante que não houve crime, muito menos golpe. A deputada expõe o verdadeiro objetivo por trás dessa perseguição: tirar Bolsonaro do cenário político, já que as pesquisas mostram que ele é o único capaz de derrotar Lula nas urnas. E, por favor, cada inscrito aqui é um voto contra essa esquerda quebrada, então se inscreve aí, é de graça e faz toda a diferença. Não tinha o apoio das Forças Armadas, inclusive eu estive, desde o meu primeiro dia de mandato, busquei ir lá conversar com as mulheres que estavam no Colmeia. Visitei presos na Papuda também. E faz 2 semanas eu estive em Criciúma, que é a minha cidade, no presídio que tem 2 presas do dia 8 de janeiro, a Camila e a dona Fátima, certo? Então, eu conversei com essas pessoas e elas não têm crime, não têm individualização da conduta. Então, essa prisão do Bolsonaro, ela não tem que ser baseada em pesquisa. Eu não estou nem aí para essa pesquisa. Tem que ser baseada nas provas e se existe crime de golpe ou não. Que não existe um golpe, obviamente. Essa palavra golpe já é errado a gente usar. A gente sempre faz essa ponderação aqui no Globo News Debate, porque a lei fala em tentativa de golpe, é diferente do golpe em si, que evidentemente, se tivesse acontecido, talvez esse debate nem Mas ele tivesse... nem estava aqui no Brasil, né? Quando essas alegações estão sendo feitas, ele não estava no Brasil, ele não abriu a boca. E por que ele ia tentar um golpe depois de que ele depois de ter saído da presidência? Então, toda essa narrativa só tem um objetivo. As pessoas sabem disso, né? Talvez não a maioria, porque a maneira que as coisas são transmitidas via imprensa dão outra impressão. Mas onde eu circulo, Santa Catarina, a maioria esmagadora das pessoas sabe que é uma tentativa de tirar Bolsonaro do cenário político eleitoral. Porque a gente tem também pesquisa, voltando a falar em pesquisa também, pesquisas recentes que mostram que o único que vence Lula é Bolsonaro. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que repercutiu uma notícia aqui na internet? Você pode faturar isso daqui, por exemplo. Ó. Essa notícia está no ar há 10 dias apenas e já gerou esse valor aqui para a gente. Se você quiser entender como é que faz isso, tem um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá. Como é que a senhora avalia o diagnóstico que a deputada Zanatta faz? Nessa tentativa maluca de desrespeitar o resultado da urna, de salvar a própria pele, se arquitetou um plano que envolve aí Eduardo Bolsonaro para que Estados Unidos se coloquem contra o Brasil, contra os brasileiros. Quem está perdendo com tudo isso? Os brasileiros, os produtores, os empresários, o nosso agro, a gente que é de São Paulo especialmente. Então, é muita coisa concreta. E aí, para você salvar a pele de uma pessoa, se ocupa a Câmara dos Deputados, não vota a reforma do imposto de renda, se coloca os Estados Unidos contra o povo brasileiro, a gente perde emprego, a gente perde potencial econômico mesmo, a troca de quê? De fazer com que uma pessoa e seu entorno não seja responsabilizado pelos crimes que cometeu e, ao que tudo indica, segue cometendo. Como é que a senhora vê PEC da prerrogativas e foro, anistia também, a senhora vai votar a favor? Bom, primeiro que a gente não tem... Anistia, com certeza, né? Nossa prioridade, até porque, como eu falei, e eu tive a oportunidade, eu quero convidar a deputada Tabata a visitar algumas das presas mulheres do dia 8 de janeiro, conhecer a realidade como eu fiz. Fui lá, aqui no Colmeia e também em Santa Catarina. Segundo, obrigada pela tua explanação sobre as questões sobre Bolsonaro, mas você que está nos assistindo, tem fala da deputada Tabata em que ela declara: se Bolsonaro estiver de um lado, eu estarei do outro. Então, talvez aqui ela fez uma fala apaixonada, porque ela não gosta do Bolsonaro, e aí, claro que toda essa narrativa de golpe faz sentido para ela, porque ela já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, ela estará do outro. Sobre a PEC das prerrogativas, nós ainda não temos o texto. Inclusive, o Lafayette, que vai ser o relator, o deputado Lafayette,
vai apresentar o texto amanhã pela manhã. Mas é muito claro que hoje, né, a Tabata falou de bandidagem, de corrupção. Inclusive, vale lembrar aqui que ela apoiou o Lula na eleição, né? O presidente dela foi o Lula. Mas, voltando à questão das prerrogativas, nós temos hoje, talvez a deputada Tabata não saiba, parlamentares processados pelo que falaram da tribuna da Câmara. Marcel Van Hatten, uma fala na tribuna da Câmara. Outros parlamentares também, Eduardo Bolsonaro, enfim. E é isso que a gente quer. A gente não quer uma PEC para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para proteger o nosso mandato, os nossos mandatos. Porque tem alguns, né? Porque hoje a deputada Tabata, como não gosta do Bolsonaro, está do lado do STF, está do lado da censura, está do lado da opressão. Mas amanhã pode ser ela também. E eu vou defender, inclusive, o mandato dela. Por quê? O nosso mandato, Júlia e todos que estão nos assistindo, né? Por que um deputado tem que ter alguma coisa mais que um cidadão? Porque, por exemplo, eu fiz 111.588 votos lá em Santa Catarina. Então, estou representando. Não é possível que eu seja chantageada por um processo sobre algo que eu falei da tribuna da Câmara. Mas não pega provavelmente só isso, né? A grande discussão é que outros crimes... A gente não tem o texto ainda, né? A gente não tem o texto ainda, a senhora tem razão. Mas em caso de haver outros crimes, para além dos crimes de opinião, a senhora apoiaria? Nós vamos avaliar o texto amanhã. Estou aguardando. Hoje, inclusive, encontrei o Lafayette e quis conversar com ele, mas ele falou que o texto vai ser liberado amanhã pela manhã e a votação vai ser na sequência. Júlia, você me permite um minuto? Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que é uma grande tentativa de distração. E aí a chave para a gente entender, pessoal, é se perguntar de maneira muito honesta, por que é que o Centrão está apoiando essas iniciativas dos bolsonaristas? Se fala muito dos vândalos, dos comuns que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O próprio Eduardo Bolsonaro, está em mensagem publicada, disse que seria melhor não ter o perdão para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes, para se manter o argumento e tentar safar a pele do Eduardo Bolsonaro. Então, nunca foi sobre quem estava ali na Praça dos Três Poderes. Olha, se a Tabata tivesse, se a deputada tivesse preocupada com corrupção, a senhora não teria apoiado o Lula para presidente, né? Mas tudo bem. Sobre o Eduardo Bolsonaro, isso que a senhora falou não é verdade, Tabata, né? Tem uma conversa, inclusive, que ele fala que não aceitaria uma anistia light, que tem que ser a anistia ampla, geral e restrita. Não sei se... Tem gente que tem problema... Tem gente que tem problema de interpretação, isso é normal, mas tá ali, é só ler. Ele não quer uma anistia light, ele quer algo que vai salvar todos, porque existem violações graves de direitos humanos. É que a anistia light, deputada, só para quem está nos tá acompanhando, a anistia light não teria o Bolsonaro. Teria, por exemplo, o que eles chamam das velhinhas que picharam, as pessoas que picharam e tal. Então, não teria Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro diz, essa anistia light aí, sem Bolsonaro, os Estados Unidos não vai nos apoiar. Mas veja bem, a anistia, ela pega até aqueles inquéritos que começaram lá em 2019 e não acabaram até hoje. Tem gente sendo investigada desde então, desde 2019. São 3 inquéritos, milícias digitais, atos antidemocráticos e fake news, certo? Então, a gente quer uma anistia ampla, geral e restrita. Aliás, nem deveria se chamar anistia, porque essas pessoas não cometeram crimes. Elas estão sendo perseguidas. Eu li processos, eu li inquéritos, não tem individualização das condutas. Então, é muito grave. São violações graves de direitos humanos e a gente não pode falar que a gente vive uma democracia enquanto isso não for resolvido. Hoje, qual é a imagem do Brasil? Nós temos um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Por exemplo, todo esse julgamento aí, eu nem reconheço esse julgamento da primeira turma. Não reconheço nada que vem de lá. Por quê? Porque quem está julgando é um violador de direitos humanos. E a gente tem que falar. Então, querer falar que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos... Conspirando, traindo a própria pátria. Tabata, você já foi aos Estados Unidos falar mal do Brasil? Nunca fiz E agora que o Lula que tem queimadas, tu não fala nada, entendeu? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro não está conspirando contra o Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se você me permite responder, a democracia brasileira. Bolsonaro está dizendo que prefere ver uma terra arrasada, que prefere prejudicar a própria pátria
para safar a pele dele e do pai dele. Eu teria vergonha de atuar de uma forma tão enfática contra o meu país, contra o meu mandato, contra a minha nação. E eu não entendo como é que se defende liberdade que não reconhece a tentativa de golpe que aconteceu. Se tivesse tido êxito, se Bolsonaro tivesse conseguido o que queria, a gente não estaria aqui conversando. Sem armas, Tabata. Liberdade só Golpe existe sem apoio das numa Forças Armadas, democracia. Tabata. Você sabe que Eu tenho uma sugestão. Discorda do sem governo, armas. coloca candidato. Você gosta de ver as disputa a eleição. tiazinhas lá presas na cadeia? Vem comigo, eu te levo para conhecer a história real de cada uma. Esse Brasil Esquece é da o Bolsonaro. impunidade. E o Esquece bolsonarismo está servindo aos corruptos Você que apoia o sempre Brasil da levaram a melhor. impunidade, você apoiou Lula.